Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Linguagem de Programação 2. Nesta aula sob demanda 6, nós iremos resolver a atividade de estudo 2, nessa primeira parte, sobre o módulo 2, e em sequência a gente vai resolver a atividade que reforça os conteúdos sobre composição e agregação. Bom, nesta aula 6, nesse caso, a gente vai resolver primeiro a lista, que é a atividade de estudo, no caso seria 7, 8, na atividade de estudo 8, que reforça o assunto sobre encapsulamento, que é um dos pilares da programação orientada a objeto. Bom, a primeira pergunta, inclusive, é sobre isso, né? O que entende sobre encapsulamento, para que serve e como aplica? Bom, então eu vou definir esse conceito, a definição, vou dizer para que serve e explicar como se aplica o encapsulamento. Bom, pela definição, nós temos que encapsulamento é uma característica da programação orientada a objeto que é capaz de ocultar partes, nesse caso, dados e detalhes. Ele oculta, nesse caso, ele encapsula, ele protege dados e detalhes de implementação interna das classes do mundo exterior. Bom, então eu posso proteger tanto métodos como atributos, ou seja, partes, dados e detalhes da classe da aplicação do mundo exterior, ou seja, de outras classes em pacotes distintos. Bom, ele serve justamente para, basicamente, nesse caso, proteger esses dados, e aí podemos ver, por exemplo, que as classes elas têm exatamente atributos e métodos, como a gente definiu anteriormente, e ele serve justamente para, obviamente, trazer esses atributos, né, dentro de uma característica no programa cliente. Porém, ele serve para proteger esses dados. Por exemplo, posso proteger os meus atributos, permitindo assim que ele não faça alteração dentro da classe cliente. Como assim? Por exemplo, se eu definisse aqui um atributo, geralmente a gente atribui esse atributo como default. Por exemplo, string nome. Quando eu falo default aqui, é um modificador de acesso. Esse default, esse atributo que eu criei agora, nome, ele é acessível na própria classe. Ele não é acessível em outro pacote, mas no mesmo pacote, sim, ele é acessível. Ou seja, se eu criar uma classe, por exemplo, dentro desse pacote de aulas sob demandas, eu coloquei aula sob demanda 5, né? Mas se eu criasse um programa e chamasse, por exemplo, aqui como a atividade de estudo 8, questão 2, se eu me referisse exatamente a esse objeto da classe, eu conseguiria acessar esse nome, por exemplo. Então, eu consigo fazer isso através do método do modificador de acesso default, porque não tem exatamente ele. Porém, se eu colocasse os outros três, que são exatamente ou public, private ou protected, vai determinar aqui muitas coisas, as ações de negócio aqui das nossas classes. Por exemplo, se eu deixar ele público, eu consigo acessar tanto na própria classe, como em outro pacote, como no mesmo pacote, como em pacotes diferentes usando heranças. Então, o fato de deixar público pode ser um tiro no pé, porque essas são características que podem ser editáveis, por exemplo, ao chamar, por exemplo, um objeto, ponto nome, por exemplo. E a gente fazendo isso, vai fazer com que programas de outras classes acessem diretamente esse atributo e edite ele. Isso não é muito bom nesse caso. Então, ele serve para proteger os dados mesmo, serve para proteger dados, nesse caso, ou partes, que eu falo aqui seria exatamente dados e detalhes da aplicação, em relação
Vai ficar um pouco parecido com a definição, mas é exatamente isso, em relação ao mundo exterior, que eu envolvo aqui, nesse caso, o uso de, por exemplo, de outras aplicações que possam diretamente acessar essas informações. Então, serve para proteger partes do código, nesse caso da classe. Por isso que ele fala encapsular, ou seja, proteger isso. Bom, como é que se aplica? Você pode aplicar isso, no caso, alterando os modificadores de acesso aos atributos e métodos. Por exemplo, tornar os atributos mais interessante é colocar como eu fiz, né? Assim, tipo, tem muito barra barra aqui. Aqui está a definição, a que serve e como se aplica. Tornar os atributos, por exemplo, tornar os atributos privados ou protegidos. Nesse caso, aqui eu falo protect, ou aqui private. Por exemplo, transformar esse público, deixando ele privado. É sempre interessante quando a gente for criar, por exemplo, atributos, eles serem privados, para já usando o conceito do encapsulamento. Porque a gente vai ver, por exemplo, uma aplicação que é a Question 4, que força exatamente isso quando a gente for criar um programa hack, que é justamente acessar os dados da classe principal. Vocês vão ver bem direitinho isso na Question 4. Então, é uma característica da programação usada objeto capaz de ocultar partes, ou seja, dados e detalhes de implementação interna da classe do mundo exterior. Serve justamente para proteger essas partes da aplicação em relação ao mundo exterior e aplica-se como alterando os modificadores de acesso aos atributos e métodos, por exemplo, tornar os atributos privados ou protegidos. Então, seria justamente isso o conceito de encapsulamento. A questão 2, tem um erro lá, eu coloquei public, private e package, mas eu queria colocar exatamente os 4 modificadores de acesso, que é public, private, protect e default. Então, a gente vai definir cada um desses modificadores de acesso. Vocês podem definir basicamente através de uma construção de uma tabela, que eu já mostrei em sala de aula. Por exemplo, aqui eu posso definir como público, nesse caso aqui, ele é um modificador público, pois ele, deixa eu colocar aqui, público, no caso, seria basicamente atributos e métodos são acessados, eles são acessados, nesse caso, na classe, na própria classe, eles são acessados em outro pacote. Quando você define um atributo ou método público, ele é acessível na própria classe ou em outro pacote, ou no mesmo pacote, ou até mesmo ou usando herança. É acessível também usando herança em diferentes pacotes. Bom, essa seria a resposta para o public. No caso, então, atributos e métodos são acessados na própria classe, em outro pacote, no mesmo pacote ou usando herança. Bom, já o private, o fato de você transformá-lo, o atributo ou método, como privados, deixar de ser público para privado, o que vai acontecer? São atributos e métodos são acessados apenas na própria classe. Na própria classe. Nas outras, nenhuma outra situação você consegue acessar. Então, já são bem mais protegidos. O Protect, por sua vez, é uma visão do privado, porém com a possibilidade de acessar pelo menos do mesmo pacote.
Ou seja, geralmente as aplicações estão no mesmo pacote, então a gente consegue fazer isso usando o protect. Então, atributos e métodos são acessados na própria classe ou no mesmo pacote. Esse fato, o fato de falar acesso aqui, acessados, se refere exatamente quando a gente coloca, por exemplo, a gente cria essa classe, vai criar ele lá no programa principal, por exemplo, em outra classe, e quando coloca, por exemplo, quando vai criar instanciar o objeto, coloca, vamos supor, pessoa.get ou set, por exemplo. O fato de deixar, quando não aparece, quando você deixa ele privado, por exemplo, esse método, fica um pouco até incoerente de você criar um método get set como privado, mas enfim, se você colocar lá, ele vai fazer com que não tenha acesso diretamente a esse método, ou seja, eu estou privando que a classe do programa principal tenha acesso a esse método privado. Então, assim como acontece, por exemplo, se deixar ele protect, por exemplo, certo? Mas no protect, por exemplo, ele consiga acessar pelo menos elas estando no mesmo pacote. Se tiver em pacotes distintos, eu não consigo acessar esse atributo ou esse método. E o default aqui, ele, ele deixa, na verdade, o protect também deixa acessível tanto na própria classe, como no mesmo pacote, ou também usando a herança. Você consegue acessar também usando a herança. Ou usando a herança em pacotes diferentes. Já o default, que geralmente a gente coloca sem nada, né? Por exemplo, string, nome, int, idade, por exemplo. Então, o default são atributos e métodos que são acessados apenas na própria classe ou no mesmo pacote. Bom, então seria exatamente essa definição aqui para essa questão, né? A questão 2. Então, eu vou colocar aqui, acho que vou colocar tudo isso aqui dentro do programa, só para a gente deixar isso aqui como registro. Bom, então seria exatamente essa a questão 2. Na questão 3, ele pede para responder o que você faria se decidir se um método deve ser usado como privado. Bom, um método, para deixá-lo ele privado, a principal característica que a gente quer colocar aqui é que, basicamente, quando a gente coloca o atributo método privado, ele só vai acessar na própria classe, independentemente do pacote ou a classe que você esteja. Tornando o método privado, ele só vai permitir que a aplicação, você pode criar uma instância de um objeto, por exemplo, deixar o método privado e a gente pode fazer o acesso diretamente a essa instância. Por exemplo, existem padrões de projetos que você faz isso. Por exemplo, você deixa alguns métodos privados apenas para que essa instância da classe faça a alteração diretamente desse objeto. A gente faz isso usando alguns métodos de programação. Bom, então, basicamente, para responder essa pergunta, ela depende, né? Tipo, o que você faria para decidir se um método é usado como privado? Para tornar o método privado, ele dependeria da aplicação, por exemplo, para tornar um método privado, dependeria da aplicação, ou seja, depende da aplicação. Vou colocar assim, a pergunta é, depende da aplicação, pois para tornar o método privado, nesse caso aqui, só seria acessível pela própria classe, independentemente do pacote do pacote em que a classe esteja. Para decidir se esse método realmente ser usado como privado, é justamente
Depende muito da aplicação. Então, se a gente tornar esse método privado, ele só vai ser acessível na própria classe. Então, isso é a própria definição do próprio conceito do que seria justamente o modificador de acesso privado, né? Nesse caso, você consegue até perceber isso. Então, acho que essa é uma pergunta, mas depende muito de que contexto a gente está observando. Bom, a quarta questão é justamente um exemplo de modificadores de acesso. Então, a gente vai criar uma classe chamada usuário e outra hack, e uma hack vai possuir o método principal. Então, eu vou renomear essa classe aqui como hack, né, porque ela vai ser o programa principal. Então, eu vou vir aqui e renomear para hacker. Vai dar um erro, mas tudo bem, depois eu corrijo. E vou criar uma classe de usuário. Então, eu acho que não tem aqui, mas vou fazer. Bom, então, vou criar uma classe chamada usuário.java. Nessa classe usuário, nós teremos, basicamente, o nome do usuário, certo? Por exemplo, aqui eu vou criar, ele vai ter, o que é que tem um usuário, né? Por exemplo, deixa eu ver como é que tá a aplicação. A classe usuário possui atributos como login e senha. Então, eu vou criar aqui login e senha, deixando eles, por enquanto, vou deixar como default só para a gente contextualizar, certo? Então, um login e uma senha são do tipo string. Além de tudo, eu vou criar um método também default, que vai ser o construtor da classe usuário, que vai receber justamente uma string login e uma senha. Também vai ser do tipo string. Para diferenciar os atributos da instância dos parâmetros do construtor, eu vou usar a palavra reservada this para evitar a ambiguidade. This login recebe login e this.senha recebe senha. Obviamente, aqui eu não tenho necessidade de criar o método getSet, porque eu vou criar exatamente com base nessa informação, né, tipo, do construtor, eu só posso construir ele dessa forma. E aí eu vou colocar também um outro método, que seria para mostrar o usuário. Esse método em si, ele vai exibir exatamente através do system.out.println, ou println, o nome do usuário. Eu vou colocar no formato de string, tá? De usuário, porcento %S, vamos colocar aqui %S, e vou dar um barra T, que é um tab, colocar a senha, também ele vai trazer no formato inteiro. E aí, como é um printf, eu vou retornar aqui através do this.login e vírgula this.senha. Por enquanto ainda está como default. Na classe hacker, que é justamente essa aqui, eu vou acessar algumas informações. Eu vou criar um usuário aqui. Então, eu vou criar o programa principal, certo? Então, vai ser public static void main, uma string de argumentos, string args. E aí eu vou, em consequência, vou criar dois usuários. Então, usuário user1, que vai receber o new usuário. Então, vamos supor que tem exatamente esse usuário aqui, que é user@gmail.com, user1, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom. E aí eu vou colocar aqui user.user1, mostrar o usuário. Bom, perceba que aqui o que vai acontecer? Ele vai mostrar, por exemplo,
Pelo fato de ter colocado default, o que acontece? Ele vai mostrar o usuário e a senha, certo? Para que eu faça, por exemplo, a alteração, por exemplo, da classe, olha só, vamos só ler aqui a questão novamente. Ele pede para criar uma classe que possa atributos login e senha, inicialmente não use encapsulamento e faça que o método main hack seja possível modificar as informações, por exemplo, modificar o login e a senha. Por exemplo, se eu quisesse acessar aqui o user.user1, pronto, login, ou a senha, por exemplo. Se eu quisesse modificar a senha, eu conseguiria acessar a senha aqui e modificar ela. Por exemplo, isso, o fato de você deixar o atributo como default. Isso é um grande erro, porque eu posso acessar a aplicação diretamente e os dados não estão protegidos com base nisso, nesse caso, porque quando eu crio a instância do objeto, por exemplo, ponto usuário, né, user1, quando eu vou criar ele através de um construtor, através de um e-mail e uma senha, por exemplo, ele já deveria estar protegido para que eu não conseguisse acessar as informações diretamente da classe usuário. Porém, quando deixei ele em formato em default, por exemplo, isso vai me deixar, ele vai ter acesso diretamente à senha, nesse caso, do usuário, por exemplo, ou deixar ele público também, eu consigo acessar. Então, por exemplo, se eu modificar a senha aqui para 6, 5, 4, 3, 2, 1, perceba que até eu consigo acessar através do ponto senha, então ele vai modificar a senha do usuário, isso não é interessante. Perceba que a senha foi modificada. Qual seria a solução para isso? Para deixá-lo, isso aqui, de forma privado. Eu vou deixar público também, por enquanto, só para a gente ver que acessando aqui os modificadores de acesso público, eu consigo acessar lá na classe principal, que é o hacker. Não vai ter erro aqui por enquanto, então ele vai executar da mesma forma. Perceba que ele modificou a senha. Agora, se eu fizesse o usuário recebesse aqui atributos privados, por exemplo, já protegeria a questão da aplicação login e senha, já daria um erro aqui no programa hack. E é exatamente isso que a gente quer. Ele não vai conseguir acessar agora a senha, né? Ele vai dar um erro aqui justamente na linha 17. Certo? Então, para isso, a gente só faz comentar porque justamente essa é uma questão para vocês refletirem sobre isso, certo? Então, a gente fez exatamente isso aqui. Ok, então nesse caso, o interessante seria justamente deixar privados, né, e criar o construtor público e também os métodos públicos. Aquela questão, como falei, da questão 3, que é deixar o método privado, por exemplo, se eu deixar isso aqui privado, eu não conseguiria acessar lá na aplicação, por exemplo. Deixando isso aqui private e mostrar o usuário. Então, de forma alguma, eu não consigo acessar o hack, por exemplo, acessar a senha dele. Então, eu só vou conseguir se eu for o próprio proprietário da senha e do e-mail, né, por exemplo. Então, eu não vou conseguir acessar aqui também. Então, seria basicamente algo assim, tipo, esse é um método privado, mas depende muito da aplicação, né? Por exemplo, se for eu não consigo imaginar qual seria um método privado da classe. Geralmente, a gente geralmente os métodos públicos e encapsula apenas os atributos para evitar algo como a gente fez aqui nessa aplicação, certo? Bom, a questão 5 ele pede para criar um projeto com as classes ilustradas na figura abaixo, separando os pacotes, assim como criando todos os métodos públicos para acessar os atributos como privados e protected. Aqui não tem, obviamente, a figura, mas existe um exercício, você pode acessar pelo link da descrição desse vídeo, vai estar lá exatamente a atividade. Vocês podem olhar justamente a questão 5, que tem uma modelagem através de um diagrama UML, então vocês conseguiriam fazer o exercício com base nesse diagrama. Então, a gente vai resolver essa aplicação, certo? A gente vai criar, de acordo com a questão, deixa eu só acessar aqui novamente, ele tem exatamente uma classe endereço, conta, jurídica, pessoa. No caso, a pessoa pode ser física ou jurídica, e uma pessoa tem endereço e conta. Né? No caso, está lá no exercício, né? Nesse caso, tem exatamente a diagramação. E aí ele pede para criar um caixa eletrônico, certo? Então, a gente vai ter exatamente, cada um tem os atributos, né, em explícito, e é possível fazer a aplicação. Então, para fazer a classe pessoa, por exemplo, eu preciso criar a classe conta e a classe endereço, e depois designar
com uma classe pessoa sendo uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Bom, então eu vou primeiro criar aqui uma classe chamada endereço. Acho que não tem aqui, né? Mas tudo bem. Vou colocar aqui endereço, .java. Essa classe, ela vai ter exatamente alguns atributos que são essenciais, né? Por exemplo, como a gente viu na definição lá pela diagramação UML, tem exatamente 4 atributos. Por exemplo, o endereço tem rua, no caso é uma string rua, tem um número, int número. Eu vou ter também o nome da cidade, que também vai ser no formato string, e também vou ter um estado, que é o F. Tá? String, o estado, que é o F. Bom, obviamente ele está pedindo para a gente já utilizar o conceito de capsulamento. Para evitar que a aplicação acesse diretamente as informações, eu vou deixar eles como privados. Então, private rua, private int número, private string cidade, private string UF. Com base nisso, a gente vai criar um construtor do endereço. Né? Então, eu vou criar aqui um construtor public endereço. Ele vai ser público mesmo, endereço. Um minutinho. Não vai importar isso aqui, porque eu acho que eu errei, né, na hora. Bom, eu tenho exatamente aqui o endereço. Bom, aí, depois disso, eu vou criar os métodos gets e sets para cada um. Então, só para que a gente consiga instanciar aqui o endereço, ele vai ter this, no caso, uma string rua, um int número, uma string cidade e também uma string UF. Aí, para a gente designar aqui através do construtor, eu vou colocar aqui this.rua recebe rua, this.número recebe número, cidade recebe cidade e UF recebe UF. Bom, aí a gente já tem aqui o construtor, endereço. Nós iremos criar os métodos get e set e também o método string, certo? Então, public, ele não pede, mas eu vou criar aqui os métodos em sequência, né? Se você observar na diagramação, ele só dá os atributos. Aí a gente vai criar os métodos get e set porque a gente está criando sistemas orientados a objetos. Então, public, string, get rua, ele vai retornar a rua. Então, return this.rua. Ele retorna um string. O método set public, a gente capsula os atributos e deixa os métodos públicos para acessar. Ou seja, só consigo acessar o atributo através dos métodos. Public, string, no caso, public void, set, rua. Eu vou setar a rua, então ele vai aqui, this.rua recebe rua. Essa rua aqui vai ser a rua do parâmetro. This de rua. Bom, então, exatamente os métodos get e rua, eu vou fazer para os demais também aqui. Para número, então, é um get número, ele é do tipo inteiro. Então, o retorno é um this.número. Nesse caso, this.número, que é o número que a gente está trabalhando. E aqui o set número, ele vai setar o número com base na aplicação. Então, string int número. Então, this.número recebe número. Bom, e é isso aí, né? Nós iremos também criar o método getSet para a cidade. Então, ele é do tipo string também. Então, vou colocar aqui embaixo. Public get cidade. E retorna ponto de cidade. E aqui set cidade string cidade. This.cidade recebe cidade.
Bom, e aí, no caso, seria o método set. Nós também precisamos criar o outro método, que é o método getSet para o f. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui public_get_uf. Então, this.uf, o retorno, e o set, vou setar o uf. Ele recebe justamente uma string uf. Então, this.uf recebe uf. Então, a gente já fez todos os métodos gets e sets da aplicação, porque é um sistema orientado a objetos, e o método o método o construtor, e a gente vai criar o método toString aqui. Então, public string toString. Ele retorna aqui um string ponto format. Aí eu vou colocar aqui o formato que eu quero que saia. Por exemplo, se eu for me referir ao endereço, eu vou colocar endereço rua, vou botar o endereço /n. Aí rua é uma string, então %d. Dá um /t, não vou botar uma /n também aqui, /n, depois rua, número, também é um inteiro, então %d, /n, cidade, %s, /n, e depois o f, %s, /n. E aí eu vou trazer os argumentos aqui, que seria justamente através dos... Eu vou trazer aqui, seria... Como ele está público, então eu consigo privado, eu consigo acessar pelo método toString, né, porque ele é público, e eu consigo acessar diretamente com os próprios atributos. Por exemplo, aqui seria rua, posso chamar this.rua, ou apenas dizer rua, né? Rua, rua, número, depois cidade, e depois o F. Então, a gente vai fazer isso para todos, caso seja necessário. Eu vou tirar esse this aqui, porque ele é redundante, né? Porque não tem necessidade, porque não tem a questão da ambiguidade aqui, né? Nesse caso. Somente nos métodos de set e também no construtor. Bom, então é exatamente isso que eu fiz. Bom, aqui é a classe endereço. Com base na diagramação, a gente vai criar agora a classe conta, que vai ter exatamente os atributos. Deixa eu ver aqui. Na classe... nesse caso, conta, eu vou ter... Pela forma como está o diagrama, ele tem lá saldo da conta e o titular que é uma pessoa. Então, eu preciso fazer uma pessoa antes. Então, uma pessoa tem um endereço, e aí eu vou criar, primeiro, antes de criar a classe conta, eu vou criar a classe pessoa. Então, eu vou criar aqui pessoa.java. Nessa classe pessoa, eu vou ter exatamente alguns atributos, né, por exemplo, que vão ser necessários para fazer. E aí, ele vai ter exatamente, basicamente, por exemplo, nome da pessoa, né? Por exemplo, então uma pessoa tem nome, então private string pessoa, ou nome da pessoa, nome. Vou ter também um endereço, então private endereço. Então a gente vai usar realmente o aproveitamento do código lá, né? Então, endereço. E também vai ter um telefone, então private telefone, no caso, dado em... Pode ser um string nesse caso. String telefone.
Se você está fazendo através do NetBeans, por exemplo, você pode fazer pela a construção automática do código, você pode selecionar a opção lá de construir código através do construtor, os métodos getSet e o método toString. Mas aqui eu vou fazer manualmente, porque eu não sei como é que faz isso aqui no Visual Code. Eu vou criar aqui um construtor, então public pessoa, ele vai receber aqui um nome, um endereço, e também um telefone. Bom, acho que tá, vamos um erro aqui, é através de vírgula, né, nesse caso. E aí eu vou criar, ok, this.nome recebe nome, this.endereço recebe endereço, e this.telefone recebe telefone. Bom, aí temos exatamente isso, e é o que a gente vai fazer, os métodos get e sets para cada um. Então, public, string, get nome, com o retorno recebendo o nome da pessoa, e o public set, no caso, public void set de nome, ele retornando aqui exatamente através de this.nome recebe nome, que é passado por parâmetro, string nome. Bom, além disso, eu vou fazer o método getSet para também o endereço, que seria endereço, o tipo de retorno, então endereço, ponto get endereço, e aí o retorno é um endereço. E o set endereço, ele recebe como parâmetro um endereço, do tipo endereço, e this, aí nesse caso para distinguir, então this endereço recebe endereço. Bom, além de tudo, tem um telefone também que precisa fazer o método getSet. Então, eu vou criar aqui abaixo, ele é um tipo string também. Então, public string get telefone, retorna telefone, e o set telefone, ele é um string, então, string telefone, para distinguir, então, para evitar ambiguidade, então, this.telefone, que é do lado de cima, do atributo, recebe o telefone passado por parâmetro. Bom, então eu tenho aqui justamente os métodos sets e gets para cada um, então a gente vai fazer um método toString também parecido com esse, né? Então a gente vai ter public string toString para a classe pessoa. Vai ter um formato, então eu vou ter aqui nesse caso, pessoa, nome da pessoa, nome, request, vou ter também o endereço, ele vai dar aqui também %s, e a telefone, que é 1%s também. Aí eu vou tirar isso aqui, e vai retornar aqui nome, endereço e telefone. Bom, então já tem aqui os métodos, o método da classe pessoa. Além de tudo, também ele pede na aplicação, eu tenho dois tipos de pessoas. Aí aqui, essa questão, ela vai envolver um assunto que eu ainda não dei, que é o conceito de herança.
Mas entenda que como se fosse herança, o próprio nome já está dizendo, né, que é para herdar características de outra classe. Então, para resolver essa questão, eu precisaria desse assunto, mas você pode reforçar esse assunto quando for ver esse vídeo para resolver essa questão, certo? Por mais que a ordem da sequência esteja distinta, mas a gente vai conseguir resolvê-la. Então, eu vou criar aqui, já para a gente adiantar, uma classe chamada física que vai estender características de pessoa. Aí vocês vão prestar atenção agora, olha só. Quando eu falo de que essa classe física é uma classe pessoa física, nesse caso, né? Pessoa física, ponto Java, ela é uma classe que vai estender, extend, você vai colocar extende-se da pessoa, ou seja, ela estende essa classe. O que significa dizer que ela vai herdar todas as características e atributos dessa classe, ou seja, atributos e métodos. Ela vai herdar nome, endereço, telefone, ou seja, para não ficar, obviamente, repetindo essas informações, a gente pode reaproveitar o código, então ele recebe justamente nome, endereço, telefone, mais algumas características de pessoa física. Por exemplo, pessoa física, ela vai ter também um CPF. Então, vou deixar aqui private, string, CPF, e vou criar uma classe que é um construtor da própria classe, public, pessoa física. Ela vai receber as características que foram passadas, mais o CPF. Então, um string CPF. Esse dis.cpf recebe CPF, porém eu preciso, como ela estende características do CPF, né, da pessoa jurídica, da pessoa, desculpa, eu vou precisar, que está dando erro, porque nesse caso, eu preciso colocar aqui super, né? Tipo, super. Obrigação de coloca super. A classe da pessoa. Deixa eu ver como é que tá. Acho que teria que. Deixa eu só copiar e colar aqui e tem um erro aqui para ele. Ele está dizendo que tem que adicionar o construtor pessoa física com. É, exatamente isso. Ele, além de ter o CPF aqui, eu vou ter herdar características como sendo nome, endereço, telefone, e se é uma pessoa física, vai ser aqui, vai receber uma string CPF, exatamente isso. E aí ele tem exatamente isso aqui através do super, né, que é através da classe super, da classe pessoa, e por fim eu vou setar aqui o dis.cpf recebe CPF. Essa é a característica principal da herança. Por exemplo, ele vai reaproveitar o código da classe pessoa, que nós temos os atributos aqui de nome, endereço e telefone, porque senão eu precisaria, por exemplo, se eu fosse criar uma pessoa física e uma pessoa jurídica, eu colocaria também atributos aqui, por exemplo, nome, endereço e telefone. Para evitar que a gente repita esse código, a gente cria uma classe pessoa e generaliza, tipo, ela como se fosse atributos, que é comum para as duas classes, e as duas classes filhas, que vai herdar características dessa classe principal, elas vão ser usadas através da herança, né, com o conceito da herança da orientação objeto, e vai herdar todos os atributos e métodos dessa classe. Então, perceba que eu não tenho um atributo aqui, nome, endereço e telefone. Mesmo assim, ele reconheceu por conta da herança. O fato de você usar a palavra reservada extende-se, da classe que vai herdar características, você consegue fazer isso. E, obviamente, ele vai receber essas informações. E a distinção aqui, nesse caso, eu vou ter um CPF a mais aqui, nesse caso, quando comparado a uma pessoa. Bom, além disso, eu vou precisar, obviamente, criar o método getSet para ele, então eu vou aproveitar só a estrutura. Não, vou copiar mesmo. Public string get CPF, ele vai retornar o CPF da pessoa através de um return CPF, se eu quisesse retornar, e para setar a informação através do public set, public, por exemplo, public void, na verdade, set CPF.
E aí ele vai receber um CPF aqui por padrão, um string, e vai this.cpf recebe CPF. Então a gente já fez o método, o construtor, e também os métodos get e set para cada um. E aí a gente vai fazer aqui basicamente o método toString. Então string, toString, e ele vai retornar uma string, return string, ponto formato. Mas o formato que nós iremos trabalhar aqui é que se é uma pessoa jurídica, uma pessoa física, desculpa, ele vai pegar, deixa eu ver se eu consigo imaginar aqui. Ele vai pegar o CPF da pessoa e também, basicamente, o que a gente colocou aqui, ainda, pessoa, nome, endereço, telefone e CPF. Por cento. Deixa eu ver se é possível fazer isso ainda. No erro porque não tem acesso a esses atributos. Deixa eu ver se eu coloco. Ele diz que não existe, né? Até porque não tem esses atributos aqui. Eu acho que a gente só pega. Eu posso imprimir só o CPF depois. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Depois eu vejo isso aqui com mais detalhes. Eu vou só pegar o CPF aqui no método string. Depois eu vejo como é que vai ficar lá no programa, na aplicação. Então, tem um endereço, pessoa e pessoa física. Vou precisar criar uma pessoa jurídica, né, que vai ter também de pessoa. Então, pessoa jurídica.java. Ela vai estender também características de pessoa. E ele vai pedir para criar o construtor aqui com o super. Aqui, nesse caso, eu vou receber um CNPJ, então, private. Esse é um projeto, é um sistema mais complexo, né, em relação às outras questões que a gente já fez. CNPJ, quer dizer, só trabalhoso, né, porque é só criar atributos e métodos, gets e sets, e vocês já estão sabendo por demais. Bom, e aí eu vou ter exatamente aqui um string CNPJ, ele vai receber CNPJ. E aí ele vai receber aqui um this.cnpj recebe CNPJ. Bom, e aí é exatamente isso que acontece aqui com esse super. E aí a gente vai fazer aqui o método toString, né, o método string, quer dizer, get e set, né, tipo public. Deixa eu só aproveitar a estrutura aqui do pessoa física. Exatamente esses três métodos que faltam, que é o método get CNPJ. Então, ele retorna o CNPJ. E o set CNPJ, ele seta somente a informação do CNPJ. set.cnpj. E o toString é CNPJ, retorna o CNPJ. Depois eu vejo se isso aqui vai estar correto. Bom, e aí agora a gente já tem essa classe. Basicamente, a gente já fez a classe do... Nesse caso, a gente fez a classe endereço, fez a classe pessoa. Também fizemos a classe pessoa física e a pessoa jurídica. Agora a gente vai fazer, de acordo com a diagramação, deixa eu ver o que falta aqui para a diagramação. Falta criar a conta e depois criar o caixa eletrônico. É coisa. Mas tudo bem, a gente faz aqui para a gente tentar aprender mesmo, né? É muita informação, mas dá para fazer. Eu vou criar a primeira caixa, a classe conta, e depois criar o caixa eletrônico. Então, vamos lá. Aqui eu vou criar o caixa. Não, nesse caso é conta, na verdade, né? Primeiro é conta. Conta.java.
já tem a classe conta, né? Esse aqui, a gente fez outra conta. Eu vou colocar conta banco. Foi de outro exercício que a gente fez. Conta banco, ponto Java. O que nós temos nessa classe? Nós temos o private, ele tem um saldo, essa conta. Ele vai ter também o número da conta, que vai ser dado como inteiro. Eu vou ter também, deixa eu colocar aqui, num conta. Nós também teremos a pessoa, que é o titular, então private pessoa, que é o titular da conta, então titular do tipo pessoa. Nós teremos também o tipo de conta, conforme a especificação lá da nossa diagramação. Então tem exatamente esses atributos lá. Bom, e aí eu vou criar uma classe chamada o construtor, né, public conta banco. Então, this ponto, no caso, ele recebe um saldo. Vou colocar como float aqui, tá? Para não ficar tanta informação. Float, saldo. Ele recebe um saldo, um número da conta. Acho que seria mais interessante começar pelo titular. Não tem senha, não, é? Estou olhando aqui agora que ele só pediu saldo da conta, o titular e o tipo da conta. Eu vou deixar como está na ordem, né, para a gente não se atrapalhar. Ele pediu saldo, número da conta e também o tipo da conta, que é dado inteiro. Então, eu vou colocar nessa sequência mesmo, certo? Então, int num conta, pessoa, titular e int tipo conta. Aí, obviamente, através do this.saldo, recebe saldo. This.número da conta, recebe num conta. Também this.titular, this.titular, recebe titular. E this.tipo de conta, recebe tipo de conta. Então, exatamente isso aqui através do construtor. Bom, além disso, nós temos também os métodos gets e sets para cada uma dessas coisas, né, que a gente só citou. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui o método public void public float get saldo. Ele retorna o saldo da conta. Então, return saldo. Teremos também o public void set saldo. Ele recebe um saldo de uma conta, né, nesse caso, através de um float saldo. E aí eu diz ponto, justamente essa linha de código aqui, diz ponto saldo recebe saldo. Está faltando abrir e fechar aqui, né, nesse caso. Bom, a gente já criou o get saldo, agora vamos criar o nome da conta. Então, public número da conta, então, public int get número conta, recebe, aqui nesse caso, um this, no caso, return, o número da conta, então, num conta, e o método set, public void set num conta, recebe justamente um número da conta, num conta, e aí eu vou dizer que esse this ponto num conta recebe num conta. Bom, já temos o método getSet, agora vamos fazer o método titular da conta, né, que é o método getSet, é muito da pessoa nesse caso aqui, então eu vou criar aqui o método public pessoa
get pessoa, então ele vai retornar uma pessoa, então retorno o titular. E nesse caso, o public set pessoa, ele vai receber um titular aqui como titular da conta, nesse caso uma pessoa, titular. E aí this.titular recebe titular. This.titular recebe titular. Bom, aí aqui já fizemos o argumento getSet, falta só o tipo da conta, que é do tipo inteiro. Então, vou ter aqui get tipo conta. Então, ele retorna aqui o tipo da conta. E o set num conta, eu vou ter set tipo conta, ele vai retornar aqui através, ele vai receber um tipo de conta. Então, this ponto, tipo de conta recebe tipo de conta. Bom, então aqui justamente a gente fez a conta banco, depois eu vou ver se é possível fazer, possível não, é possível, mas vai ser necessário fazer o método string, talvez seja interessante fazer aqui. Bom, agora vamos lá para a nossa aplicação, ele pede justamente o quê? Bom, aí nossa aplicação ele pede a seguinte coisa, né, a questão 6, né? Não, peraí, a questão 5 ainda. Eu vou deixar a aplicação lá no nosso cliente, nesse caso, que ele pede justamente para fazer isso, né, na atividade 5 ainda, ele pede para criar um caixa eletrônico, você vai criar uma conta, você vai colocar também, através de contas cadastradas, através de uma relist, isso aqui é um conceito também novo, né, que a gente não falou anteriormente, mas tem também aqui o método sacar, depositar, verificar o saldo e transferir. A gente vai fazer isso basicamente aqui no na nossa aplicação, na atividade questão 5. Então, o cliente vai ficar tudo aqui, né, nesse caso. Então, aqui vai ser a nossa aplicação. Bom, e aí o que vai ser necessário para fazer ela, nesse caso? A gente vai criar contas cadastradas, elas vão ser cadastradas através de uma array list. Uma array list, basicamente, é um vetor, porém, ele não tem uma definição do tamanho necessário. Por exemplo, você pode criar uma array list e ir alimentando em tempo de execução. É como se fosse criar de forma dinâmica, evitando assim que você declare um vetor que não vai caber eles durante a aplicação. Por exemplo, se você rodar várias vezes a aplicação, rodando, por exemplo, e alimentando esse array list, vamos supor que se você criar um vetor ou uma matriz, por exemplo, você vai definir aí como sendo exatamente o número limite necessário, ou seja, quando você declara isso, você precisa declarar o tamanho também. E dessa forma, como ele vai fazer, ele já recebe como se fosse um tamanho M, e aí ele recebe, vai alimentando com base nas contas que são cadastradas, certo? Então, eu vou criar aqui a aplicação, certo? Então, public, static, void main. Eu vou ter aqui, basicamente, uma string de argumentos. E aí eu vou rodar a aplicação aqui. Obviamente, eu vou fazer o método sacar, depositar, transferir saldo, depois transferir também, quer dizer, verificar saldo e transferir, né, nesse caso. Bom, primeiro para sacar, eu vou colocar aqui public. Se bem que é interessante a gente colocar tudo isso aqui dentro de uma outra classe, né, por exemplo, mas como nesse caso a gente criou aqui essa aplicação, basicamente a gente vai fazer com que tudo fique no programa principal, mesmo assim, certo? Então, eu vou ter aqui um atributo chamado, primeiramente, de conta. Então, vou criar uma conta. Ele, no caso, conta banco. É conta. Ele recebe new conta. Eu estou criando um objeto aqui, banco. Aí, essa conta, ela vai ser criada, a conta 1. Eu vou precisar colocar aqui as informações através do construtor. Por exemplo, quando eu for acessar aqui conta banco, deixa eu só trazer isso aqui mais para perto. Bom, na conta banco eu tenho exatamente o saldo, o número da conta, a pessoa e o tipo de conta. Então, eu vou criar primeiro. Eu posso criar um endereço,
Dessa pessoa, por exemplo, posso receber via teclado, isso aqui você pode ficar à vontade de fazer a sua aplicação. Por exemplo, aqui eu vou fazer tudo através de objetos, nada via console, por exemplo, mas você poderia fazer também via console essas informações e setando ela e criando através do construtor. Então, por exemplo, aqui eu vou criar primeiro, para ter uma conta no banco, eu preciso ter uma pessoa, e para ter uma pessoa tem que ter um endereço. Então, eu vou criar aqui um endereço primeiro, private endereço, recebe new endereço. Aí tem que ter a rua, vou colocar aqui avenida principal, número 1000, cidade São Paulo, UF São Paulo. Bom, isso aqui seria exatamente as informações que você fosse receber via teclado. Aqui tá pedindo para importar, obviamente vai pedir para tem um modificador, no caso tem que ser público, né? Public endereço, ele tá dando erro, remover. Não precisa, né? Nesse caso, colocar como privado, é só deixar exatamente um objeto está sendo construído, então endereço do tipo endereço recebe no endereço. Então, eu vou colocar aqui o endereço da pessoa, para também ter justamente a pessoa, nesse caso, então eu vou ter uma pessoa jurídica, uma pessoa física, eu vou colocar, então eu vou criar aqui pessoa física PF recebe new pessoa física. Ou pode ser também, por exemplo, pessoa física. Eu posso também fazer isso, olha só. O nome vai ser o nome da pessoa, depois eu explico para ele. Aqui vai ser o nome da pessoa, vou colocar aqui João. O telefone dele, ele recebe justamente o endereço que foi passado, setado anteriormente. O endereço, nesse caso, endereço, telefone, vou colocar aqui 88889 aqui antes. 000. Só para a gente abstrair um pouco, o CPF, aqui o CPF de uma pessoa, são cerca de 11 dígitos, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 00, certo? Só para a gente distinguir. Então, eu estou criando uma pessoa, uma pessoa, por exemplo, do tipo pessoa física, e ele tem exatamente essas informações. Eu posso também colocar pessoa física, recebe PF do tipo pessoa física, recebe característica de pessoa física. A questão da herança eu posso usar também de duas formas, ou assim, ou até mesmo diretamente como pessoa do tipo pessoa jurídica. Pode ser ou pessoa física, por exemplo, certo? Eu criei uma pessoa física aqui, João. Bom, e uma conta do banco, eu vou ter exatamente, se eu criar aqui, por exemplo, novamente, acho que ele vai me dar exatamente essa informação, conta banco, saldo da conta vai ser zerado, do tipo float. Vou colocar zerado, certo? Aqui a conta. O número da conta vai ser esse, acho que a pessoa é um float, né? Então seria exatamente assim, 0.0. Ou só zero assim mesmo, é exatamente assim. Aí ele tem exatamente um número da conta, é um inteiro, vou colocar aqui a conta como sendo 1, 2, 3, 4, 5. O titular vai ser a pessoa, o João, né, o PF que eu criei ali o objeto. E o tipo da conta, eu vou colocar tipo a conta 1. Que seria justamente a pessoa, pode ser justamente conta corrente, conta poupança. Bom, não criei um método string aqui, mas é possível fazer, né? A gente vai ver exatamente isso aqui com mais detalhe. Aí o que eu estou criando, justamente administrando através dessa conta. Eu poderia criar várias pessoas, nesse caso aqui na aplicação, e aí eu vou fazer somente ela, fazer essa modificação,
e vou fazer com que tenha o método sacar, depositar, verificar saldo e transferir. Então, para sacar, tá um pouco estranho, né? Porque tá faltando, por exemplo, para sacar eu precisaria da senha. Mas vamos supor que só tenha a credencial apenas do número da conta. Eu sei que é um pouco estranho, né, falar sobre isso, mas pela fórmula como está a questão, eu vou colocar apenas o acesso à conta com o número dela, certo? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, por exemplo, eu vou verificar através do método sacar, então, public, o que é public, criar fora da aplicação, certo? Seria interessante. Não, vou deixar mesmo aqui dentro, certo? Vou pegar public, sacar, e ele vai ter exatamente aqui o public void sacar. Ele vai receber uma conta. Então, conta, banco. Na verdade, ele recebe, pode ser o número da conta, o número da conta do tipo inteiro, né? Então, ele recebe por padrão o número da conta, o número conta, e ele quer sacar um valor. Então, vou colocar aqui float valor que ele deseja sacar. Aí, para sacar, ele está dando erro. Peraí, eu criei exatamente o método saque. Um valor de saque. Vou colocar isso aqui fora mesmo, o programa principal. Exatamente isso. Bom, aí, quando é uma subrotina, né? Então tem que ficar fora do programa principal. Então, o public void sacar recebe na conta e um valor da conta, né? Que você quer sacar. E aí, por exemplo, primeiro a gente vai verificar se esse número da conta foi passado por parâmetro. Então, isso aqui seria exatamente criado fora, só para a gente testar a logística, né, desse caso. Por exemplo, se esse número da conta for igual a conta ponto get número da conta, ok, aí eu consigo, obviamente, vamos supor que eu seja realmente a credencial. Além disso, se tivesse a senha, né, por exemplo, na aplicação, aí você poderia colocar e se a senha, como parâmetro, por exemplo, foi passado, foi igual ao get número senha. Se for, aí ele entra, obviamente. Se for, obviamente, também o valor que é solicitado, se o valor solicitado é maior ou igual a o saldo da minha conta, nesse caso aqui está zerado, aí eu vou acessar através da conta 1.get saldo. Se for maior ou igual, aí eu faço o que? O saque. Aí, por exemplo, manda mensagem, eu vou deixar aqui pelo menos R$1.000. Para a gente administrar aqui. Bom, aí se isso aqui for maior, ele vai mandar a mensagem system.out.println, dizendo que saldo, no caso, saque, efetuado com sucesso. Aí, só para a gente observar, por exemplo, o nosso saldo, só para a gente ficar acompanhando, obviamente isso aqui não vai aparecer na tela do usuário, quer dizer, na nossa vai, né? Mas é só para a gente acompanhar. O saldo vai ter que diminuir. Então, eu vou atualizar o saldo aqui da pessoa, acessando através da conta 1 ponto, eu vou setar o saldo, set saldo da pessoa, e aí eu vou criar uma variável local aqui, que seria float, novo saldo. Novo saldo, ele recebe o conta.1 saldo menos a quantia que ele pediu, valor. E eu atualizo o saldo dele para esse novo saldo.
e eu retorno aqui o novo saldo recebe, obviamente aqui no formato printf, por cento F, com duas casas decimais, e retorno o conta 1.getSaldo, um novo saldo, né? Bom, então, exatamente isso. Caso contrário, eu vou mandar mensagem aqui, obviamente, dizendo que se o valor que foi solicitado, ele vai mandar mensagem aqui dizendo que saque, no caso, o saldo abaixo, saldo inferior, por exemplo, assim. E aí, caso contrário aqui, por exemplo, caso assim, o número da conta não esteja igual, else, vou dizer que informe o número da conta correto. Aí, nesse caso, se fosse senha, né, por exemplo, colocar informe o número da conta e senha correto. Informe o número da conta correto. Bom, então aqui seria também o método sacar. Para o método depositar, aí eu deposito direto na conta, sem precisar muito alvoroço, né? Sem precisar public void depositar. Eu vou depositar geralmente em uma conta, né? Um valor. Pode ser também ele receber aqui o número da conta e o valor para depositar. E aí, por exemplo, vou depositar na minha própria conta, por exemplo. Então, ele vai setar. Na verdade, não precisa verificar nem o número da conta nem saldo, né? Então, já vai direto. Eu vou dizer que vai ter um novo saldo aqui, por exemplo, da conta 1. Eu estou só acessando a conta, né? Primeiro. Então, por exemplo, primeiro eu vou verificar se o número da conta, acho que poderia ser interessante verificar, né? O número da conta. Então, se o número da conta que você passou for igual a conta, igual a conta, a get número conta, por exemplo, eu faço o quê? Se for igual. Aí, se for igual, eu depositar a mesma conta, né? Conta 1. Obviamente, eu não estou usando o array list, eu estou criando apenas o exemplo, depois eu vou gravar um vídeo mostrando como é que faz com o array list. Mas primeiro eu vou mostrar exatamente rodando apenas com um objeto, que é a conta 1 aqui. Bom, aí nesse caso, eu vou criar um novo saldo, obviamente, com a conta 1, vai, obviamente, somar com o valor, depois do certo valor. Ainda estamos falando da questão do conceito de encapsulamento aqui, o fato de ter o set. Por exemplo, para acessar o saldo, não consigo acessar tipo conta, ponto, novo saldo. Tipo, conta 1, ponto, eu não consigo acessar as informações do saldo, né? Apenas através do get e sets. Né? Não acesso os atributos por conta do encapsulamento. Obviamente, aqui, se tiver errada a conta, eu mando a mensagem dizendo que informe o número da conta correto. Então, esse aqui seria o método depositar. Nós iremos fazer agora o outro método que é solicitado, que é verificar saldo. Então, public void verificar saldo. E aí, o verificar saldo, por exemplo, ele vai verificar o saldo da conta, né, por exemplo. Então, acho que seria interessante também fornecer o número da conta, né, verificar o saldo da conta X, por exemplo. Obviamente, teria que criar a senha também aqui, mas como só tem o número da conta, aí eu vou verificar se o número da conta é igual a conta, get número conta, e aí eu vou mostrar apenas o saldo da pessoa. Public saldo, contar um get saldo. Pronto, aí eu vou verificar saldo. E, por fim, tem um transferir. Eu transfiro de uma conta para outra, né, por exemplo. Vou deixar apenas esses três, né, para a gente não ficar a aula tão longa. Eu vou deixar somente esses três e vou fazer esse teste aqui, certo? Então, vou, principalmente, por exemplo, aqui a conta 1, vou fazer o acesso. Então, ele vai precisar criar acho que vou ter que acessar o sacar. Não preciso criar um objeto
Peraí, deixa eu ver como é que eu faço. Para acessar os próprios métodos, precisa criar uma instância do objeto aqui. Aí vai ficar um pouco estranho dizer que é essa classe. Eu vou renomear ela para, nesse caso, criar ela como caixa eletrônica aqui. Renomear isso aqui para caixa eletrônica. Bom, então vou criar caixa eletrônico, caixa, recebe new, caixa eletrônico. Bom, e aí eu vou acessar as informações, por exemplo, caixa.sacar. Aí eu vou acessar a sacar através da conta 1, um valor, por exemplo, que eu vou sacar lá, cerca de R$ 1.200, só para a gente testar a lógica aqui. Ele precisa imprimir, aqui está dando um erro. E aqui está dizendo que criar um método sacar. Ok, nesse caso o nome da conta, né? Seria o nome da conta aqui. Bom, aqui seria, o nome da conta seria 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vou sacar, também problema. Tá pedindo criar um método sacar. Brenda. O número da conta. O número da conta é realmente um número, é um número. Então, vou sacar 1.200 da conta. Certo. Então, vamos lá. Vou tentar sacar aqui 1.200, tem que dar mensagem de erro aqui, dizendo que saque efetuado com sucesso. Não era para ter, porque ele tem R$ 1.000, acessou a conta e quando ele clicou sacar conta, realmente era maior. Obviamente, nesse caso, é o contrário, né? Nesse caso, seria a conta get saldo, tem que ser maior do que o valor, maior ou igual ao valor solicitado, senão a gente vai falir o banco, nesse caso. Bom, e aqui, da mesma, nesse caso, só isso aqui, né? Bom, vamos lá. Ele vai dizer a mensagem dizendo que não é possível, saque inferior, saldo inferior. Se eu sacar, por exemplo, R$ 500, ele vai conseguir fazer isso e vai me dar exatamente com o saldo de R$ 500. Exatamente isso. Bom, aí vou colocar também aqui para fazer justamente acesso ao método depositar, certo? Então, caixa.depositar. Eu deposito com base no número da conta, então 1, 2, 3, 4, 5. Vou depositar lá R$ 800, por exemplo. E vou consultar o saldo. Caixa.consultar, no caso, verificar saldo. Verificar o saldo da conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai me dar justamente o saldo aqui de 1.200, né? Se for 1.300, na verdade, com base na atualização. Obviamente, tá pedindo, eu vou colocar também barra aqui também, caso seja necessário. Tá colado lá. Bom, então, seria isso, né? Olha só, um saldo de R$ 1.300. Bom, essa aqui seria a quinta questão, né? Tem algumas coisas que eu vou ajustar, eu faço outro vídeo para não ficar tão longo esse, certo? Vamos lá. Eu vou fazer justamente agora a questão. Tem outra questão que ele pede, né? Nesse caso, que é a questão 6, que ele considera a classe jurídico, nesse caso, é filho da classe pessoa. É possível acessar o atributo protect do nome pessoa de forma direta? Por quê? Se o atributo fosse do tipo privado, seria possível o acesso de forma direta? Bom, como a gente usou a herança, né, o conceito de herança aqui,
Se a gente colocasse o nome do atributo, nome pessoa, ele está falando de pessoa da pessoa jurídica, né? Então, se colocasse aqui como... Deixa eu ver como é que está a questão. Considerando que a classe jurídica é filha da classe pessoa, jurídico é da pessoa, no caso, a classe pessoa jurídica. É possível acessar o atributo protected, não de pessoa de forma direta, se a classe pessoa, deixa eu pegar aqui a classe pessoa, tivesse com atributo, como é que eu coloquei ele privado? Se ele está se perguntar se eu consigo colocar isso aqui como protected, o que acontece? O que aconteceria? Quando a gente coloca o atributo protect da classe pessoa, pode ser acessado, por exemplo, por qualquer classe, por exemplo, que estende tal classe de forma independentemente de qual pacote esteja. Então, de qualquer forma, o fato de colocar protect vai dar do mesmo, vai ficar do mesmo jeito. Se o atributo for privado, este não pode ser acessado de forma direta a partir da classe jurídica. Então, seria exatamente essa a principal diferença. Então, por exemplo, aqui na classe pessoa, eu consigo acessar com o privado, a gente viu isso, né? E aí, isso por conta da herança. Mas se fosse utilizado, por exemplo, o private, né? Por conta da herança, nesse caso, se não tivesse, por exemplo, esse não poderia ser acessado de forma direta para essa classe da pessoa jurídica. O fato de ter herança, nesse caso, o fato de colocar protect, ele vai permitir o acesso direto. A gente viu exatamente isso quando a gente foi explicar, basicamente, a diferença entre protected e o private. Quando você coloca protect, ele é acessível, por exemplo, com o conceito de herança, o nome da pessoa. Deixa eu ver como é que eu conseguiria fazer isso, como é que tava. Deixa eu ver, colocar isso aqui, classe pessoa, e tava como privado, né? Então, private, eu conseguiria acessar na classe da pessoa jurídica o nome da pessoa? Consigo, por conta do conceito da herança, né? Olha só, o fato de você ter extend, né? Tipo, vamos supor, eu criei aqui uma classe, é exatamente esse, né? Que a gente tá usando, né? O conceito de herança. Por exemplo, se eu colocasse aqui, pessoa recebe new pessoa. Aí se eu quisesse colocar, só para a gente fazer isso, né? Public, pessoa, porque a gente criou um construtor, né? Então precisaria criar um construtor vazio assim. A gente conseguir acessar somente pessoa ponto, eu não consigo. Só se eu tivesse aqui a aplicação, deixa eu colocar isso aqui dentro da aplicação, né? Tipo, public, static, void main, essa aqui fora, né? Tipo, aqui fora. Bom, olha só, pessoa ponto, eu não consigo acessar pessoa ponto nome da pessoa, tá vendo? Certo? Agora, se eu deixasse isso aqui de pessoa como protected, eu conseguiria acessar. Olha só. Consegue acessar aqui pessoa ponto o nome, tá? Então, essa é a principal diferença, né, nesse caso. Tá dando erro, por exemplo, pessoa, mas eu consigo acessar o nome da pessoa, né? Olha só. Tá dando acenar como local. Mas é só para dizer que um nome recebe esse nome da pessoa, só para a gente conseguir acessar com isso, né? Então, qual a diferença aqui nesse caso? Na questão 6, vai fazer o seguinte, cadê? A definição é o seguinte: considerando que a classe pessoa pessoa jurídica é filha da classe pessoa, é possível acessar o atributo protect do nome pessoa de forma direta? Aí, assim, vou fazer a resposta aqui nesse caso. Olha só. A resposta seria essa. Basicamente, por herança, por herança, o atributo protected
nome da classe pessoa pode ser acessado. A gente viu exatamente isso. A gente conseguiu acessar ela aqui na pessoa jurídica. Olha só, a gente conseguiu acessar por conta da classe pessoa estar com protect. Então, o atributo protect, o nome da classe pessoa pode ser acessado por qualquer classe que estende da classe, de tal classe, na verdade, independentemente em qual pacote esteja. Se o atributo for privado, a gente não consegue fazer isso, né? Se o atributo for privado, private, né? Private, este não pode ser acessado de forma direta a partir da classe pessoa jurídica. Bom, exatamente isso. Aqui, olha só, a gente colocou, se a gente pegar essa classe pessoa e deixar isso aqui como privado, como estava, por exemplo, mesmo com o conceito de herança, eu não consigo acessar aqui esse atributo. Isso já dá um erro aqui na classe pessoa jurídica, certo? Então, eu vou só remover isso aqui, porque nesse caso não é necessário para essa questão. E, obviamente, deixar a classe pessoa sem esse construtor. Bom, é só para a gente explicar essa outra questão. Bom, agora vamos para a outra questão, nesse caso, deixa eu ver, essa questão 7, né? Crie 3 atributos na classe conta, que é limite de transferência, limite de saque e taxa de juros, sendo que o limite de transferência é de R$ 3.000, o limite de saque é de R$ 1.000 e o limite de transferência é de 2.500. Então, vocês vão criar, basicamente, essas 3 variáveis, olha só, public, eu vou criar, eles precisam criar diretamente na classe conta. Então, por exemplo, a gente vai lá na conta, banco, e acessar 3 atributos, como eles têm exatamente, como limite, é como se fosse uma variáveis. Então, a gente vai usar o modificador de acesso final. Então, public, static, void, não, final, né, final, double ou float, nesse caso, float, acho que é mais interessante, limite de transferência. Ele vai ser igual a R$ 3.000, né, como foi visto na questão. Ele é 3.000, né? Bom, é exatamente isso. Nós temos também uma variável chamada limite de saque. Então, vai ter public limite saque, que também vai ser uma constante. Acho que no caso não seria dessa pessoa, acho que seria interessante criar na pessoa. Isso aqui, na verdade, olha só, faz mais sentido isso aqui ser aonde? Aqui é conta banco, né, que tem exatamente isso, mas seria interessante colocar isso aqui na classe caixa eletrônico, para a gente acessar essas informações, como se fosse um limite para esse caixa eletrônico. Você só consegue fazer transferência de 3.000, saque de R$ 1.000, por exemplo, como foi a questão, e a taxa de juros. Vamos supor que para acessar uma conta, para sacar no caixa eletrônico, tem uma taxa de juros. Isso aqui é meio um pouco estranho, mas só para a gente abstrair um pouco, certo? Então, seria exatamente taxa de juros, como sendo aqui 1,5, no caso, é de 1%, né? No caso, deixa eu ver como é que tá. Que teria que ser do tipo double. Bom, então, aqui também poderia ser do tipo, todos do tipo double também, não tem problema não. Double. Também double. Bom, aí aqui eu vou deixar, nesse caso,
Na questão 7, no caso é o limite de transferência. No caso é o limite de transferência 3.000. O limite de saque é de R$ 1.000 e o limite de transferência. Aqui tá errado, né? É um limite, é uma taxa de juros, né? E a taxa de juros de 1,5%. E atribua nos modificadores de modo que estes atributos possam ser acessados e compartilhados por todas as instâncias de conta, assim como não permite mudança dos atributos em tempo de execução. Aí, como ele não pede para mudar em tempo de execução, a gente coloca final. Então, seria exatamente fazer somente isso nessa classe, ou seja, criar, você vai criar aqui nesse caso, na classe acrescentar, acrescentar os atributos a classe, não é nem classe, a classe com caixa eletrônico. Eu coloquei caixa eletrônico porque nesse caso isso aqui poderia ser tudo. Eu acho que isso aqui poderia ser tudo diretamente para a classe conta banco. Porque tá muita, assim, tipo, acho que ficaria interessante colocar tudo isso aqui, né? Olha só, get saldo, get de pessoa, get tipo de conta. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou pegar essas informações que nós temos aqui, verificar saldo, essas coisas todas. Deixa eu ver se é possível. Quer dizer, possível mas aí vamos ver como é que vai ficar a mudança aqui. Bom, ele vai receber o sacar, então, número da conta e float, valor, acho que fica mais interessante trabalhar assim, né? Tipo, então, se o número da conta que eu passar pelo parâmetro for igual a dis.conta, número da conta, aí ok. Aí se dis.saldo for maior do que o valor, dis.saldo for maior do que o valor, então o saque é efetuado com sucesso e aqui um novo saldo recebe, eu vou setar o saldo com base float, novo saldo, eu recupero a informação através do saldo, né? Então, dis.saldo menos valor e eu seto o saldo, set saldo com o novo saldo. E aí eu retorno através do get saldo aqui. Perfeito. E aqui, o depositar, eu vou me referir justamente a dis número conta. Que se o novo saldo for, obviamente, é dis.saldo. Recebe aqui saldo, set saldo, né? Tipo, já sete o saldo aqui com esse novo saldo. Bom, é isso. E aqui eu vou transformar esse aqui como acessar a conta. Então, dis.número da conta. E aí aqui o saldo, vai retornar aqui o saldo. Então, get saldo. Bom, dessa forma aqui para a conta banco. Bom, aí olha só, ficou melhor assim. Isso aqui, essas variáveis deveriam ser definidas aqui, né, no conta banco. Se fosse realmente, fica melhor assim nesse caso. Variáveis estáticas, limite de transferência, limite de saque, por exemplo, e taxa de juros. Aí eu posso colocar aqui o limite de saque de R$ 1.000, aí tipo, além de tudo, se eu teria que fazer uma outra pergunta aqui, né? Por exemplo, se o for o limite, né, de saque, se for de R$ 1.000, se o valor, se o limite de saque for menor ou igual ao valor solicitado, eu consigo fazer transferência, eu consigo sacar. Porque, por exemplo,
quer dizer, no caso, o valor solicitado, ele é menor ou igual ao limite de saque. Porque se for menor ou igual ao limite de saque, eu consigo fazer o saque. E, obviamente, tem que ser, o saldo também tem que ser verificado, né? Então, isso aqui vai ficar tudo dentro de eu sacar. Exatamente assim. E aí eu vou colocar aqui um else, caso contrário, quer dizer, esse else aqui é de fora, né, por exemplo. Então, peraí. Esse aqui abre, abre. Esse aqui fecha esse if, esse aqui fecha esse else, esse aqui fecha esse if. Esse aqui seria esse else aqui. E teria um outro else aqui, que seria justamente dizer que informe o nome da conta correta, caso você tenha estado errado. E aqui, nesse caso, limite inferior ao limite de saque ultrapassado. Limite de saque ultrapassado. Tá? Bom, então exatamente isso aqui, né? A gente usa pelo menos a variável limite de saque. Aí teria que ter o limite de transferência também, que vai transferir de uma conta para outra, né? Então daqui a pouco a gente pode fazer isso ou em outro vídeo. E aí aqui em caixa eletrônico eu não vou ter esses métodos, e sim, obviamente, quando eu crio depositar, tirar isso aqui também, sacar. E é o que eu vou fazer. Eu vou criar uma instância, como eu criei uma instância aqui da conta, esse aqui vai ficar tudo dentro aqui da nossa aplicação. E eu vou acessar a conta 1. Peraí, nesse caso, conta 1. Eu vou criar uma conta. É o seguinte, eu vou criar um construtor aqui que vai ser public conta banco. Vazio mesmo. E aqui, essa é a conta que a gente criou. E essa aqui eu vou criar, olha só. Conta banco operação. Recebe new conta banco. Ele é uma conta vazia nesse caso, né? Olha só. E aí eu vou fazer a operação de sacar. Ponto sacar com base, no caso seria basicamente isso aqui, né? Olha só. Sacar, operação depositar e a operação verificar saldo. Essa conta 1 foi criada para quem? Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Se na conta banco tem exatamente essas informações, aí eu vou acessar aqui, por exemplo, o número da conta, ele vai receber o número da conta e um valor. E como é que eu consigo acessar, comparar, por exemplo, com a conta 1? Né? Por exemplo, a informação que eu vou sacar é da conta 1, 2, 3, 4, com o valor de R$ 500, por exemplo. Obviamente, isso aqui não vai dar certo, né? Ele vai ter que consultar essa conta 1. Olha só, a fórmula da conta correta. Então, eu vou comparar, eu vou sacar. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar essa conta diretamente, né? Por exemplo, então seria conta 1, sacar, como se fosse digitar a senha, por exemplo, conta 1, depositar, e conta 2, então verificar saldo. Esse programa valeria apenas um só vídeo, né, nesse caso, só para ele. Eu vou tentar ver se eu consigo melhorar ele para uma próxima aplicação. Estou só deixando ele mais acessível. Bom, aqui eu vou tirar em conta banco, eu vou tirar esse construtor vazio aqui. Vou deixar a loja novamente do caixa eletrônico. Então, vou conseguir sacar e também fazer, obviamente, outras operações. Então é isso, certo? Vamos lá para a última questão, que solicita exatamente, dadas as classes pessoas, pessoa física e vendedor, logo abaixo, responda como será a saída do console quando este projeto for executado.
Lá na nossa atividade tem um conjunto de códigos para vocês que vocês podem fazer e consultar. Aí eu vou copiar ele está perguntando, dadas as classes pessoa, pessoa física e vendedor, vai ter essas 3 classes. Eu vou criar essas 3 classes aqui. Já tem classe pessoa, né, nesse caso. Eu vou colocar pessoa para distinguir, certo? Eu vou criar uma classe aqui que vai ser chamada de pessoa, pessoa, pessoa P, tá? Pessoa P. Ponto Java, só para a gente distinguir aqui. Essa classe pessoa P tem exatamente um construtor, por exemplo, que é chamado de pessoa P, só que nesse caso ela tem só a pessoa, só para a gente distinguir aqui, porque senão vai dar erro, porque já tem uma classe pessoa nesse pacote. Ele tem exatamente pessoa e vai pedir para sair aqui tem uma saída como system.out.println, e aí ele vai sair aqui justamente pessoa construct. Bom, aí aqui você pode ver que é essa classe, né, nesse caso. Aí a outra, tem uma pessoa física, aí eu vou colocar aqui pf, p, física.java, do que está lá nesse caso. Ela vai estender características, extends, da classe pessoa, pessoa P, que é a pessoa que nós estamos referindo. E aí, ao fazer essa extensão, ele vai pedir para criar um construtor, nesse caso, aí vai ser pessoa física. Ele vai imprimir aqui um system, é um construtor, né, public, systemout.println, e a saída vai ser pessoa física. Então, seria pessoa física, né? Bom, e aí, por fim, a classe vendedor. Então, vou criar aqui uma classe vendedor. Vendedor.java. E aí, essa classe, ela vai ter um construtor, vendedor, que vai ter exatamente uma saída. É possível, os construtores eles não servem apenas para construir um objeto, ele pode ter um método também. E esse é um método apenas para chamar, por exemplo, uma saída, né? Tipo, uma mensagem. Esse caso aqui é um println, que é exatamente a mensagem vendedor. Só para vocês acharem aqui a lógica do conceito da herança também, né? Presente nessa questão. Aí, obviamente, aqui ele pede um public static, que é um programa que tem a aplicação principal, né, static void main, com a string de argumentos. E nós temos aqui, nesse caso, o vendedor, eu chamei de vendedor, v, recebe new vendedor. Ao chamar isso aqui, qual é a saída desse programa? É exatamente isso. Obviamente, você poderia fazer dessa forma, mas você poderia também pensar também antes de executar esse código. Por exemplo, qual é a saída que vai ser gerada aqui? Então, se você rodar a aplicação, ele tem erro aqui, por exemplo, esse import não é necessário. Então, se você rodar, ele vai justamente sair só os print, informando justamente, nesse caso, apenas vendedor. Mas aqui, como é vendedor, tem lá extends de pessoa física, então é como se fosse uma classe. A classe pessoa física herda características de pessoa P, e depois você percebe que vendedor recebe características de PF, de P física, nesse caso. E aí, obviamente, ao fazer essa herança, ele vai também herdar todas as informações. Nesse caso, ele vai imprimir tudo. Pessoa constrict, pessoa física e vendedor, conforme a saída que está expressa aí na sua tela. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado por mais essa aula. Nos vemos até a próxima.